Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa segunda aula. Nessa aula vamos abordar um tema protagonista no pilar social da construção civil, a segurança e os direitos trabalhistas, entendendo como a legislação brasileira serve de base e como o ISG propõe uma evolução além da conformidade legal. É interessante percebermos aqui que antes mesmo da pauta ESG ganhar espaço, o Brasil já possuía uma das legislações mais amplas do mundo em proteção ao trabalhador. A Constituição Federal, no seu artigo 7º, já garante direitos fundamentais como salário mínimo, a jornada de 8 horas, o adicional de periculosidade, descanso semanal e proteção à saúde e segurança. No entanto, quando relacionamos as leis trabalhistas com o pilar social do ISG, podemos notar que eles formam uma espécie de estrutura mínima, né? O ponto de partida para a discussão desse pilar. Ou seja, o ISG atua para ir além da legislação brasileira, promovendo boas práticas voluntárias, mensuráveis e orientadas à melhoria contínua, demonstrando um compromisso genuíno da empresa com as questões sociais. Na construção civil, essa estrutura legal se materializa principalmente por meio das normas regulamentadoras do antigo Ministério de Trabalho, as chamadas NRs, e que hoje estão sob a Secretaria de Inspeção do Trabalho. Essas NRs definem critérios técnicos de segurança, saúde e organização dos canteiros, além, lógico, de todos os direitos fundamentais que qualquer trabalhador já tem por causa da nossa própria Constituição. Das NRs aplicáveis à construção civil, as mais importantes que eu poderia citar são as NRs 18, que diz respeito às condições de trabalho e ao meio ambiente do trabalho na construção civil, que determina desde o seu uso de EPIs até a questão de saneamento, ventilação, tanto dos refeitórios quanto dos sanitários. A NR6, que diz respeito aos equipamentos de proteção individual, ela obriga a empresa a fornecer e fiscalizar o uso adequado dos EPIs. Além da NR9, que diz respeito ao Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, né, ou PPRA, que hoje está atualizado, né, para o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Resíduos, que existe todo o mapeamento e o controle dos riscos físicos, químicos e biológicos de dentro de um canteiro de obras. Além da NR35, que diz respeito às normas de trabalho em altura, que são essenciais para o ambiente da construção civil. Essa NR estabelece, por exemplo, treinamentos, sistemas de ancoragens e medidas preventivas. Essas normas, e eu friso aqui, elas não são opcionais para serem escolhidas se vão ou não ser seguidas dentro do canteiro de obras. Elas são obrigações legais que devem ser aplicadas sem exceção. Mas também elas podem ser lidas sob o olhar do ISG, até como indicadores de responsabilidade social corporativa. Então, cumpri-las é garantir o mínimo, mas aprimorá-las é gerar valor, reduzindo os acidentes, afastamentos e passivos de trabalhistas, além também de melhorar a própria reputação e a produtividade dentro do canteiro de obras. De acordo com dados do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, o setor da construção civil
registrou mais de 35 mil acidentes de trabalho apenas em 2023, incluindo 201 óbitos. Esses números revelam o tamanho da responsabilidade que esse setor carrega, pois cada acidente que acontece, ele é uma perda humana, uma perda social e também econômica. Empresas com altos índices de acidentes sofrem impactos em todas as dimensões do ESG, do aumento dos custos com paralisação até danos à reputação e perda de contratos, que podem acontecer no âmbito social e ambiental. Por isso, eu digo que o pilar social atua como uma ponte entre a obrigação legal e a gestão estratégica de risco humano. Ele transforma o cumprimento da lei em um diferencial competitivo de mercado. Então, quando uma empresa vai além da NR18 e investe em uma análise de comportamento seguro, por exemplo, fazendo rodadas de conversas semanais, ou investindo em indicadores de clima de segurança, ela está convertendo a conformidade legal em valor organizacional. O ISG, então, propõe que as empresas não apenas evitem acidentes e problemas dentro e fora do canteiro, mas que busquem a excelência social, que pode ser definida como a capacidade que essa empresa tem de gerar impactos positivos, conscientes e mensuráveis na sociedade. E isso nos traz um ponto que eu gostaria de destacar aqui. Não basta que se tenha o planejamento e a implementação de treinamentos das NRs, ou até que se tenha uma ideia inovadora de alguma ação ou programa de prevenção de acidentes. O que precisa, de fato, é que essas ações sejam mensuráveis. Então, não basta implantar, planejar e implantar. É preciso também medir. E para isso, pode-se utilizar os indicadores, ou KPIs, que são basicamente uma métrica específica e mensurável que é utilizada para acompanhar o progresso de um determinado objetivo. Então, esses indicadores podem ser muito diversos, a depender do objetivo ou da ação que se queira medir. Então, é possível dizer que os indicadores são um reflexo desses objetivos e dessas ações que serão implantadas. No campo trabalhista e de segurança, que é essa esfera que nós estamos tratando no momento, alguns exemplos que eu posso citar: taxa de acidentes de trabalho, ou contabilizando semi-acidentes e até óbitos, o percentual de diversidade, de representatividade dentro do canteiro de obras, a capacitação profissional, ou seja, medir o número de horas de treinamento e o percentual de participantes que fez esses treinamentos em relação ao total de funcionários dentro do canteiro de obras, e também o impacto social, que seria medir o número de empregados registrados, que são locais, então gerando um percentual em relação ao número total de funcionários. Esses são apenas alguns exemplos que, inclusive, podem ser adaptados para diferentes realidades e tamanhos de canteiro. Independente de quais e quantos sejam esses indicadores, quando eles são acompanhados, mostram o nível de maturidade social que uma empresa tem e ajudam a transformar boas intenções em resultados concretos. Caminhando para o encerramento dessa aula, eu gostaria de retomar um assunto que eu comentei lá no começo da aula. O ISG, ele trabalha para que as empresas vão além da aplicação da legislação trabalhista, Complementando, é importante entender que o ISG não substitui a lei, de forma alguma. Ele amplia a sua função. Então, enquanto a legislação estabelece o que deve ser feito, o ISG incentiva o que
pode ser feito para gerar transformação e um impacto real positivo. E para ajudar a compreensão do que isso quer dizer, eu gostaria de trazer alguns exemplos de temas. A NR18, por exemplo, ela exige que os refeitórios sejam limpos e que seja disponibilizado água potável. O ISG, ele propõe que isso se torne parte de uma política de bem-estar com campanhas de alimentação saudável e pausas para hidratação. A NR9, como eu disse, exige controle de riscos ambientais. Agora, o ISG, ele pode propor que se envolva os trabalhadores para fazer um diagnóstico participativo, criando programas de escuta ativa sobre os riscos percebidos dentro do canteiro de obras. Afinal de contas, são eles, os trabalhadores que estão lá no dia a dia, que sabem e que podem colocar informações importantes para fazer esse tipo de trabalho. Um outro exemplo, a CLT garante que o trabalho, o empregador, seja formalizado. Já o ISG pode propor parcerias com sindicatos e escolas técnicas para estimular a contratação e a formalização da mão de obra local. Vocês conseguem perceber aqui que essa relação entre a legislação trabalhista e o pilar social do ISG? O que eu quero mostrar é que o ISG propõe sair de uma postura reativa, ou seja, apenas de evitar multas, para adotar uma postura proativa, ou seja, gerar de fato um valor humano. Em um setor onde 59% da força de trabalho ainda é informal, cumprir a lei já é um grande avanço, mas liderar o ISG é de fato transformar o setor da construção civil. Agora sim, para finalizar, eu proponho um exercício bem prático, cujo objetivo é traduzir tudo isso que nós discutimos em ações reais, de baixo custo e alto impacto. Então eu quero que você pense na sua empresa ou em uma obra na qual você atua e elabore 2 medidas sociais voltadas à segurança, aos direitos trabalhistas ou ao bem-estar. Cada medida dessa deve ter pelo menos 2 KPIs que permitam esse acompanhamento e a verificação dos resultados. Vou trazer 2 exemplos aqui. A primeira medida poderia ser implantar rodada de seguranças semanais de 10 minutos no início do expediente. Então, os KPIs poderiam ser a taxa de frequência de acidentes, né? Então, o objetivo seria a redução, uma redução X trimestral esperada. E o segundo KPI poderia ser o percentual de participação dos trabalhadores nessa atividade, né? Nessas rodadas. Um outro exemplo que eu trago, né? Uma outra medida poderia ser criar um canal anônimo de escuta dos trabalhadores. E aí poderia ser via QR Code ou via formulário, enfim. Trabalhe e adeque à sua realidade. E para os KPIs a gente poderia colocar o número de manifestações recebidas e solucionadas, porque não basta só a gente medir o que está sendo recebido, né? E o segundo KPI poderia ser o índice de satisfação geral dos trabalhadores. Então, talvez uma pesquisa trimestral levantando qual é a satisfação dos trabalhadores dentro do canteiro de obra. O desafio que eu deixo para vocês é pensar em uma solução que seja simples, mensurável e replicável. Porque no ISG, pequenas práticas que sejam bem implementadas, elas têm um grande poder transformador. Especialmente quando demonstram respeito, segurança e diálogo com quem constrói o futuro.